Secretário, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, edital lançado. O que acontece E- agora? Edital publicado, Patrícia. Publicado. Publicado. Ontem foi lançado pelo governador Renato Casagrande, pelo vice-governador Ricardo Ferraz, e hoje nós publicamos o edital conforme foi anunciado na data de ontem. Dia histórico, um dia importante para a mobilidade de toda a região metropolitana, né? Mais um passo na evolução da nossa mobilidade que prioriza Hum, efetivamente o transporte coletivo, né? A melhoria de qualidade do transporte coletivo, assim como fizemos na terceira ponte, todas as obras que a gente vem fazendo. uhum. Corredor Metropolitano Sul, né? Carinhosamente apelidado de Isso. Expresso Grande Vitória. Isso, é o Expresso GV, é um corredor no centro da Avenida Carlos Nemberg, né? Então é um corredor exclusivo para ônibus, com pista em concreto, com as estações também já fora da calçada, as estações vão estar no canteiro central da Avenida Carlos Gutenberg, então você tem vários benefícios, né? Você libera calçada para o pedestre, cria ciclovia, faz uma requalificação urbana de toda a avenida, inclusive com a atual a situação da avenida mesmo para o automóvel, para o próprio caminhão, a Lindenberg é um corredor logístico e adequa ela para receber esse corredor exclusivo de ônibus, o Expresso GV, né? Com todas as plataformas, estações, são 6 estações com 12 plataformas, porque cada plataforma atende um sentido do ônibus, né, do passageiro, e essas plataformas têm 40 metros de comprimento por 3 metros de largura para atender melhor o nosso passageiro, atender melhor a população. Cabem 3 ônibus por vez, né, em cada plataforma, ou 2 articulados. Todo o sistema de iluminação pública, todo o sistema de paisagismo, de urbanização, então tudo implantado nessa licitação, nesse edital do Expresso GV, efetivamente a priorização do transporte público chegando, trazendo junto ao histórico da terceira ponte, o sucesso que é a linha verde, trazendo agora para o Expresso GV, nessa parceria da Prefeitura de Vila Velha, da Prefeitura de Cariacica com o governo do estado e também os 2 viadutos que conectam a segunda ponte até o bairro Jardim América, que vai reduzir muito o percurso, né, dos ônibus, principalmente que faziam por São Torquato, para poder dar aquela volta ou dentro de Vasco da Gama, vai encurtar muito o trajeto, então vai trazer muito mais rapidez, muito mais velocidade para o transporte público e para o tráfego em geral, né? Uma reorganização geral, além da ciclovia que também conecta a Glória até Jardim América, até a BR-262, até a ciclovia da Avenida América. Então também a ciclovia, a mobilidade ativa está presente no projeto. Uhum. O que cabe a cada parceiro? O que cabe ao governo do estado e às prefeituras? A prefeitura cabe a nós apoiar a execução, dar todo o apoio, fazer, nos ajudar a aprovar, claro, os projetos, porque a gente acaba mexendo no trânsito, tem Uhum. projeto de sinalização, então a prefeitura vai acompanhar a execução do projeto e o Estado executar a obra. Então a gente vai executar a obra e depois o Estado opera o corredor com o Transcol, né? Então Uhum. quem opera o corredor é o Transcol, mas quem faz a gestão do trânsito são as prefeituras. Então as prefeituras têm que estar junto com a gente para a gente poder aprovar os projetos, estar ciente de todas as alterações necessárias no trânsito, principalmente que tem que ser feitas pós-obra, né? Na verdade, na hora da operação mesmo. Então, essa é a parceria das prefeituras, já que a gente implanta a sinalização nova, horizontal, vertical, semafórica, as prefeituras têm que estar Secre- passa, além da construção, o Estado opera. Uhum. Secretário, há muitos ouvintes Hum. também questionando o fato da Lindenberg já ter passado por algumas obras, né? Ainda tem alguns pontos ali com obras e vai passar por outra obra de novo. Como é que vai funcionar isso? Bom, é necessário, o corredor é uma obra que a gente está prevendo há muito tempo, planejando, a Lindenberg. Claro que agora é uma obra diferenciada, ela tem espaço para fazer isso, então você consegue, usando os canteiros, a gente consegue fazer os desvios necessários. E hoje a Secretaria tem experiência suficiente para fazer esse tipo de obra, assim como a gente fez o Trevo de Carapina, o Portal do Príncipe, principalmente a terceira ponte, vai transcorrer sem problema nenhum, né? Então a gente precisa agora dotar a Lindenberg com essa é diferenciado, são obras diferenciadas que vão melhorar, estou falando a implantação de uma nova via, né? Como se fosse uma nova via com essa faixa exclusiva em concreto. Uhum. Muda alguma coisa nos ônibus efetivamente?
Muda, provavelmente deve estar mudando. A gente tenha chegado, vão chegar mais ônibus novos, claro. A gente deve mudar talvez uma parte de layout dos ônibus, aqueles que vão operar no corredor, mas ainda estamos fazendo a avaliação. Então, durante esse período de obra, de evolução do Transcol, o que não muda é a característica. Não vamos adquirir nenhum ônibus específico para operar no BRT. Como muitas cidades fazem, a gente não tem essa característica, porque os nossos ônibus rodam nas cidades, em todas as cidades. Então, não dá para a gente ter ônibus específicos e para o corredor exclusivo, isso vai penalizar a população. Então a gente não vai fazer isso. As linhas vão manter a mesma. A diferença é que esses ônibus vão andar com o dobro da velocidade. Na verdade, vamos diminuir pela metade o tempo de viagem na Lindenberg. Então você imagina, Patrícia, a gente já diminuiu na terceira ponte linhas em 40 minutos. Você imagina na Lindenberg reduzir mais. Então uma linha que sai, por exemplo, do terminal de Jardim América e vai para terminal de Carapina, imagina o tempo que essas pessoas vão economizar. Então, assim, 1 hora e 20 por de manhã, 1 hora e 20 de tarde, de noite, realmente é mais qualidade de vida para quem usa a mobilidade e precisa do transporte público. Agora, secretário, nossos ouvintes também questionando que tem alguns ônibus do Transcol que têm portas dos dois lados, esses ônibus serão trocados, eles continuam. Não, É, esses ônibus, uhum, Patrícia, estão em mais de 12 anos de uso, né? uhum, Então, foram adquiridos lá atrás, muito tempo, até mais que isso, são 15 anos. Então, esses ônibus já estão sendo tirados de circulação, né? Então, isso era uhum. um projeto antigo que tinha, que é um projeto que não faz parte deste novo projeto, essa nova realidade da mobilidade, com 60% já da frota renovada com ar-condicionado, ônibus novos. Então, esses ônibus já estão tirando de circulação, a maioria deles. Acho que esse ano deve sair todos de circulação. São ônibus muito velhos, que não têm a menor condição de ser usados. A gente manteve as portas à direita para melhor atender a população. Novas linhas serão criadas, secretário? Pode ser que sim, sim, com certeza, usando o corredor. Então você vai poder ter linhas expressas, por exemplo, ligando o terminal Jardim América ao terminal do Ibis, depois ao terminal de Vila Velha, já com essa parceria com o prefeito Arnaldinho, com a prefeitura de Vila Velha, depois a prefeitura conectando ao terminal de Vila Velha. Com certeza você pode ter linhas expressas que conectam de forma mais rápida o terminal. Isso ajuda quem vem de longe, né? Uhum. Facilita um pouco a viagem. E alguma ideia de fazer um corredor desse ligando Vila Velha a Cariacica, mas um expresso também ligando Serra a Cariacica, passando por Vitória? Existem outros planos de corredores iguais? Bom, por enquanto, agora a gente, claro, a secretaria trabalha com o presente e o futuro, né? Então, por enquanto, agora Uhum. nós queremos nos dedicar. Já temos a terceira ponte, a linha verde, que é um sucesso. Agora vamos nos dedicar a este corredor e depois a gente divulga os próximos passos, pós-planejamento. A gente precisa agora operar esse corredor, entender como é que fica essa operação, para depois a gente estender. A gente já tem uma conversa muito evoluída com o prefeito da Serra, então a gente já tem uma parceria muito forte com eles. Então estamos avaliando junto com o governador Casagrande qual vai ser o próximo passo do Expresso GV. Uhum. A obra começa quando? A obra, a gente agora, o edital foi publicado hoje, a abertura dele é em abril, então 11 de abril são 90 dias, não tem, isso é lei, a nova lei de licitações é 14133. A nossa estimativa, a expectativa é que ela comece até o fim do ano, a gente já tem a obra iniciada, né? Porque aí depois você tem que fazer a contratação, tem 3, 4 meses de projeto, depois começa a obra, uma obra de 20 meses, e a gente quer, e tem algo que pode ser que adiante a obra, isso durante a empresa contratar, nós vamos planejar, nós temos aí mudar um pouco até o perfil, ter 2 canteiros de obra. Um em Vila Velha, executando a parte de Vila Velha, e um em Cariacica, executando a parte de Cariacica de Jardim América. Isso deu certo na terceira ponte. Na terceira ponte a gente tinha 4 frentes de obra, chegamos a ter 4 frentes, uma em cada lado, né, da ponte, então isso acelera a obra e ajuda a executar mais rápido. Mas é uma obra que a gente consegue também entregar ela aos poucos, porque você também, como a gente não altera a frota, não altera nada, fez 2 estações, você já consegue ter o benefício de 2 estações usando os ônibus, então dá para você ir evoluindo a obra ao longo de sua, você não precisa esperar ela inteira ser concluída para já ter os benefícios. Para operacionalização, ela já começa a funcionar à Isso. medida gradativo, né? Isso, à medida que você possa ter já 2 estações, uma estação, você já consegue operar. Uhum. Agora, secretário, em relação à Avenida Carlos Lindenberg, né, e a extensão dela, quantos quilômetros vai ter esse corredor? São 6,5 km de corredor, tá? Porque ela liga da Uhum. Glória, ela vai lá perto do Perim, perto da Garoto, e vai até Jardim América, porque ela passa pela segunda ponte, tem os 2 viadutos de acesso a Jardim América,
saindo da segunda ponte, vai até Jardim América. Esse corredor dá um total de 6,5 km, que na verdade são 6,5 km de melhoria de toda a avenida, fora a parte da Lindenberg de urbanização, de melhoria urbana. Uhum. Pois é, exatamente nessa região ali do Perim, da Glória, né, que eu queria perguntar o que muda naquela região, porque hoje a gente já pega ali um trânsito bastante intenso, quem passa pela região. É uma região de muito movimento, a Glória, né, a Fábrica Garota, Verdade, você aquela tem razão. região, e aí de vez em quando o trânsito dá uma travada, exatamente daquele ponto ali do Perim, atrás da Fábrica da Garoto, naquela região, até mais ou menos o PA da Glória. É um trecho que atravanca tudo, tem as entradas para as ruazinhas ali do bairro da Glória, que é um bairro muito comercial. O que pode ser feito para melhorar? Já que um corredor, a Agora, tendência é melhorar o fluxo, né? esse é o projeto, um dos projetos é esse entroncamento da Glória, né? Então a gente tem algumas melhorias que vão ser feitas. Então agora a gente precisa o quê? Fazer a contratação, fazer o projeto básico executivo, a gente já tem um anteprojeto pronto para essas melhorias, é manter a fluidez, trazer a fluidez do transporte público, a ciclovia, para ver como é que vão ficar toda a região. Mas vai ter uma tratativa grande nesse ponto da Glória, sim. Uhum. Dá para ficar pronto até o final do mandato do governador? Não, a gente aí não tem avaliação. A gente precisa agora realmente concluir o processo licitatório, começar a obra para ver quando vai. O importante é o seguinte: a gente vai começar a obra esse ano, nós vamos ter obra, vamos evoluir o máximo que pode a obra, para a gente poder ter boas entregas e ter essa sequência da mobilidade de mais entregas ao longo desse ano e do ano que vem. Uhum. Secretário, o senhor sabe que quando o senhor está no ar, chega pergunta de todos os Com assuntos, né? certeza, Chegam Patrícia, com perguntas. certeza. Vamos lá, Aquaviário, ouvintes aqui falando que as lanchas têm dado problema e às vezes elas têm que parar para esperar a viagem. É mais rápida para esperar a outra que está atracada sair para elas poderem estacionar. Alguns atracarem, né? Alguns dizem que é mais rápida a viagem do que o tempo que eles passam esperando para poder atracar nas estações. Tem melhoria vindo aí para o Aquaviário? Patrícia, claro, o Aquaviário vem, tem mais 3 estações já previstas para implantação, mas é uma questão operacional. A gente lida no mar, não é igual o ônibus, é um pouco diferente. As pessoas têm que entender que o Aquaviário tem suas particularidades e segurança, né? Então, muitas vezes tem que esperar, porque o que que acontece, Patrícia? A prioridade não é do Aquaviário no canal de Vitória, ela é dos grandes navios. Então, muitas vezes você faz a programação de viagem e você tem que diminuir ou parar uma lancha, por exemplo, em Cariacica, porque está passando um navio. E isso acaba encavalando algumas viagens, mas sem problema nenhum. Estamos falando de 5 minutos, 4 minutos. Então, não é uma operação, mas ela é uma operação que tem que ser feita com bastante cuidado, com bastante critério, e é assim que a gente faz. Também estamos falando de equipamentos, nós temos muito poucas quebras, isso como no Transcol, né? Então é um equipamento mecânico, o importante é você ter a reserva e ter todo o atendimento, que é isso que a equipe faz, é isso que a gente vem fazendo, tá? Então isso não é, nós não temos dificuldade nesse tipo de operação, o importante é a equipe estar atenta e sempre fazer todo o atendimento do aquaviário quando necessário. Bom, pergunta também sobre mobilidade urbana aqui dos nossos ouvintes, contorno de Jacaraípe. É uma pergunta que de vez em quando chega também. Se só tem notícias de lá, é o Maximiliano perguntando. A notícia do governador já anunciou, inclusive ontem, né, que já vai fazer a licitação para conclusão, né, do contorno de Jacaraípe. Então é uma obra que o DR tá tocando para que possa ser concluído o mais rápido possível. Uhum. Pergunta do Elias. É interessante a pauta do corredor e ele está perguntando por onde passa, por onde seria a passagem da ciclovia para acessar a Avenida América lá em Jardim América. Seria apenas pela Ponte do Camelo? Teria uma outra Não, alternativa? boa pergunta. A ciclovia ela vem pelo canteiro central da Lindenberg, ao longo do corredor exclusivo de ônibus. Vai chegar na altura da Pepsi, ela entra à esquerda e tem uma parte que passa por Cobilândia, ela vai ser elevada. Então, na verdade, ela vai ser uma ciclovia elevada que passa por cima do Rio Marinho e sai de Jardim América. Você não usa a Ponte do Camelo, você não vai para São Torquato, você vai cortar direto, ligando diretamente ao viaduto novo e ela ligando diretamente a Jardim América. Uhum. Mais pergunta aqui dos nossos ouvintes. Chovendo perguntas, tá, secretário? Não, vamos lá, Patrícia, Vamos estou à lá. vontade. O David está aqui perguntando. Tem possibilidade ou previsão de ligar o canal Bigossi a Carlos Lindenberg usando linhas do Transcol? Porque hoje não tem linhas que passam exclusivamente no canal Bigossi. Sim, esse é o projeto de interligação do terminal Vila Velha
a obra do corredor do Expresso GV, que a Prefeitura de Vila Velha já conseguiu recurso e vai fazer. O prefeito Arnaldinho depois pode passar a informação, mas nós estamos nessa parceria. Eles vão fazer o trecho do terminal de Vila Velha até a Glória, e nós vamos fazer da Glória, que é essa licitação, até o terminal Jardim América. Então, na verdade, esse Expresso GV ele vai do terminal de Vila Velha até o terminal Jardim América, criando essas linhas pelo Bigossi, ligando a Lindenberg direto. Uhum. Secretário, também aqui ouvintes perguntando se a terceira ponte vai ter alguma previsão de mudança em relação à linha verde. É porque alguns, vira e mexe, a gente recebe esses ouvintes, é o caso desse aqui também, o Renato. Ele diz que a faixa verde tem muitos dias que o fluxo está intenso e lento na faixa liberada para os carros, e a faixa verde está liberada para veículo, não tem ninguém, não pode passar para lá, porque senão vai ser multado. Pergunta se existe algum plano de uso para essa linha verde diferente do atual. Não, Patrícia, a linha verde é para dar prioridade ao transporte público, é justamente isso. O transporte individual, infelizmente, ele fica retido, e o transporte público tem prioridade. Se você libera no pico para o transporte individual, todo mundo vai ficar parado, e o transporte público também. Então, ela é feita para dar prioridade ao transporte público, reduzindo em 40 minutos a viagem de quem está 2 horas no ônibus, e a segurança do motociclista para reduzir acidentes. Então, não tem sentido, não vai ter alteração nesse sentido, não. Uhum. Agora, secretário, tem mais ouvintes aqui mandando, mas enquanto eles terminam de mandar as perguntas, eu preciso adiantar com o senhor já a reunião a respeito da tarifa do Transcol, né, que acontece nessa sexta-feira, daqui a pouco, inclusive, está marcado para as 11 da manhã. Isso. Não, vai ter a reunião, na verdade, é o realinhamento. Contratualmente, você tem uma fórmula paramétrica que traz o aumento do salário dos motoristas, traz o aumento do combustível, aumento do pneu, os insumos. Faz parte, é um aumento contratual, assim como a gente tem na água, tem na luz, aumento contratual, que é avaliado todo ano. O importante é a gente manter o subsídio, que nós temos um subsídio, ano passado foi de 400 milhões de reais, que mantém, o importante é manter o investimento do Transcol, né? Então é importante até para você manter o investimento do Transcol, como anunciamos o Expresso GV, como anunciamos o Transcol mais acessível, todas as melhorias que o Transcol, ou a própria Coaviário, enfim, são melhorias importantes que vêm sendo feitas na mobilidade. Uhum. Vai chegar a R$5 ou passar disso? Não, aí eu tenho que ir para a reunião. Aí tem que ser na conclusão da reunião. Porque da última atualização, ao último reajuste, aumentou 20 centavos a passagem de ônibus, né? Tem ouvinte aqui apostando que vai aumentar mais 20, mas tem ouvinte com medo de passar dos 5 ou chegar aos 5, secretário. Alerta de spoiler. Infelizmente, por exemplo, tem um histórico de municípios que aconteceu isso, né? São Paulo deu 13%, Florianópolis deu 15%, né? Uhum. Mas a gente tem uma cultura austera, uma cultura de o governo tem condições de pagar o subsídio, tem condições de manter os investimentos. Então a gente vai fazer uma avaliação agora na reunião e depois a gente passa o resultado para os ouvintes. Importante que a gente tenha cada vez menos participação da tarifa do transporte no salário mínimo, né? Isso é importante, você manter esse distanciamento, né? Isso é uma coisa que o governador, a gente faz bastante para você poder não onerar o salário mínimo e cada vez distanciar o custo de transporte na porcentagem do salário mínimo. É sempre uma negociação, né? Então o governo oferece na verdade, nesse caso, não é nem negociação, porque ela é uma fórmula paramétrica, ela é uma fórmula fixa anual. Esse é o anual, esse não é reequilíbrio. Né? Ela é uma fórmula fixa. Então tem os insumos do ano que acontecem, que a gente chama de inflação do sistema, que é abordado, que é apurado, e aí, claro, a negociação é assim, quanto que o governo tem de subsídio para poder cobrir, porque você cobrir subsídio significa tirar de algum lugar. Então precisa ter recurso, o governo tem que estar austero, tem que ter dinheiro para isso, porque senão você tem que tirar de outra, como diz o governador, a fonte é a mesma, né? Sai educação, sai da educação, sai da segurança, sai da saúde, então a gente tem que saber dividir o bolo para todos, para que todos possam ter os benefícios que o governo do estado tem e vem fazendo muito, dá exemplo aí, inclusive de investimentos de infraestrutura, né? Foram 4 bilhões no ano passado, mais 1 bilhão da CESAM, recorde, né? 10 vezes, aumentou em 4 vezes o investimento do Estado. Então, isso é importante, que a população também tenha investimento. A gente tem que saber, é isso que a gente precisa equilibrar, inclusive no orçamento do Estado. Uhum. Bom, essa é uma reunião que já vai decidir esse parâmetro, esse valor e o subsídio que o governo... A reunião a gente apresenta, os conselheiros a gente delibera, e depois a gente divulga o resultado da reunião. Uhum. Então, hoje tem que sair o resultado? Hoje sai o resultado. E vocês conversaram anteriormente? Já deram algum tipo de parâmetro, valores?
Então, gente, agora vamos fazer a apresentação agora. A gente vai Hum. conversar agora sobre isso com os conselheiros. A gente, na verdade, vem fazendo o ano inteiro. Foram 4 reuniões do conselho, vem mostrando como é que é a evolução do Transcol, quanto que a gente subiu de quilometragem, quais os ônibus foram entregues, todas as melhorias. Então, a gente vem conversando, são 4 reuniões que são feitas, né? Então, a gente é bastante ativo nisso, com toda a transparência do mundo. A gente faz isso para poder chegar na data de hoje e poder mostrar, realmente consolidar aquilo que vem conversando ao longo do ano todo. Então, não é uma reunião só para isso, é uma reunião que consolida 4 reuniões ao longo do ano de 2024. Uhum. Qual foi o subsídio que o governo entrou para o último reajuste no início do ano passado? A gente fechou 2024 perto de 400 milhões de subsídio, considerando no Uhum. antigo mão na roda mais o Transcol, foram 400 milhões de subsídio. Pode ser o mesmo valor, secretário, aumentar um pouquinho de repente? Não, agora vamos olhar agora na reunião e a gente divulga isso, qual vai ser a previsão de subsídio. Última pergunta de ouvinte aqui, secretário. Tem data para a abertura do viaduto que liga a rodovia Leste-Oeste a 262? Aí é DENIT. Na Uhum. verdade, não é obra do governo do estado, é uma obra do DENIT, né? E aí tem porque tinha umas questões de apropriações, aí tem que pegar essa informação com o DENIT. Ok, vamos providenciar isso aqui. Secretário, muito Isso. obrigada mais uma vez por estar conosco. Boa sorte na reunião. Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado, viu? Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas. E agora, hoje mais um dia histórico, né? O Expresso GV passa a ser realidade na nossa região metropolitana, priorizando para a nossa população o transporte público. É isso aí. Obrigada, secretário. Um abraço para o senhor e Obrigado, para toda a Patrícia. equipe. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.